pecado da ira, o vírus espiritual da pandemia que assola, que são os pecados capitais que temos que combatê-los. Um a um. A ira. O que é a ira? Em nossa sociedade, gente, olha, em nossa sociedade, o tempo que nós vivemos, né? Até entre as pessoas mais próximas, vemos constantemente situações em que as pessoas muitas vezes perdem a noção, né? A gente fala assim, né? Perdeu a noção, surtou, eles perderam os papéis, né? Tá fora da casinha, né? É como as pessoas reagem em situações assim de falta de autocontrole, de maneira assim muito corriqueira, né? Às vezes por motivos ideológicos, hein? Por motivos partidários, sim, a política, o futebol, a religião, sim, tem sido causa de falta de autocontrole, uma espécie de desequilíbrio emocional tremendo nas pessoas, no tempo que... Mas o que nos interessa, né, olha, vamos focar em nós, né? Porque se nós cuidarmos de nossas vidas, já temos muito trabalho. O que nos interessa, portanto, é observarmos a nós mesmos e ver como eu reajo nessas situações. Porque para nós também, na nossa vida cotidiana, corremos o risco de muitas vezes atuar com sentimentos de ira, com impulso de ira. E muitas vezes fazemos, por causa disso, né, a acepção de pessoas, entre os que me caem bem e os que não caem bem. E não é somente a ira, né, mas essas coisas, essas imperfeições, a falta de equilíbrio dos nossos estados de ânimo, e nos justificamos, porque hoje eu não estou de bom humor, hoje eu não estou bem, e não sei o quê, né? No fundo, essa espécie de nos deixarmos levar pelos estados de ânimo, pelo me apetece ou não apetece, acepções de pessoas, situações onde nos justificamos e tratamos de maneira desmedida os outros, e não toleramos os erros dos outros, os defeitos dos outros. No fundo, isso mostra, na base da raiz desse pecado aí, né, uma espécie de imaturidade muito acentuada que nos faz dividir, né, entre pessoas simpáticas ou não simpáticas, pessoas que são bacanas ou não, pessoas que me caem bem ou não. E aí, nesse sentido, a ira encontra um terreno perfeito. A ira é esse pecado original não, esse pecado capital, esse vírus espiritual, que no fundo é um autorretrato. Segundo a psicologia, né? Os motivos que nos levam a perder a paciência não são mais que circunstâncias. A causa da ira está dentro de nós mesmos. Por quê? Porque a ira está... Não, mas é o outro me provocou, o outro não fez... Não, está dentro de nós. Porque aquele que não está em paz com Deus, gente, presta atenção nisso, aquele que não está em paz com Deus está em constante guerra consigo e com os demais. E se eu estou em guerra comigo mesmo, né, como é que eu vou estar em paz com os outros? Os pecados capitais em si não são pecados mortais. Vamos comentar isso que é muito importante. Os pecados, eu posso ter um impulso de ira, eu posso ter um sentimento de ira, não é pecado. Eu posso ter um impulso de luxúria, não é pecado. Eu posso ter um impulso de gula, de preguiça, não é pecado. O impulso somente, né? O sentimento, né? Até o desejo. Agora, me deixar levar por esses impulsos sim é pecado. Inclusive pode me levar ao pecado mortal. Ter ira, dependendo em que grau se concebe esse pecado, pode nos levar ao pecado mortal também. Ou uma ira controlada pode nos levar a cometer pecados veniais. Então, assim, temos que reagir, porque pode nos levar, né, por caminhos ruins e ter consequências graves. Por isso a gente tem que lutar contra esses vírus, por isso temos que lutar contra esses impulsos desordenados em nós. E temos que conhecê-los e dar nome a eles. São inimigos da nossa alma, gente. São as más inclinações, as más tendências. Por isso chama pecado capital, por quê? Porque são pecados cabeça. São pecados que são, digamos, pais de outros pecados. Vou dizer assim, por isso o pecado capital, porque gera outros pecados. Leva, conduz
produz outros pecados, os pecados capitais. Qual é a virtude contrária ao vírus, né? O vírus da ira, o pecado capital da ira? Qual a virtude contrária? A paciência. Paciência. É um remédio poderosíssimo cultivar a paciência. E como se cultiva a paciência? Nessas situações, não é fugindo delas, enfrentando-as com mansidão, né? Olha, se você não consegue vencer a ira de uma pessoa que te incomoda constantemente por algumas circunstâncias que para ti resulta desagradável, então conte até 10. Dizia São Felipe Neri. Se você conta até 10 e não resolve, conta até 100. Tem que pensar, tem que se esforçar, tem que... Remédio muito importante para vencer a ira, dizia Santo Inácio de Loyola, o agir contra. O que é agir contra? Agir de maneira contrária. Vencer a si próprio e agir contra os sentimentos de ira. Por isso a ira é como uma onda, sabe? Ela vem, chega um momento que ela alcança o ápice, né? O cimo, mas depois ela rompe. A onda ela não vai perpetuar, ela se rompe. Se você é capaz de esperar a onda se romper, né? Pois ela passa, ela se rompe. Se é capaz de esperar, ganharás o controle e poderás, de uma forma mais reflexiva e respeitosa, reconduzir aquela situação. Por isso espera, tem paciência, que a onda se romperá, espera. Mas enquanto notar que estás inflamado, calma, não faça nada. Porque já vem aquela curva, e aí já explode um vulcão, e aí já viu, né? Pior que aquele vulcão da Indonésia aqui. Então é importante esperar, ter paciência e vencer. São Francisco de Sales foi conhecido como o santo mais amável. Que dizia dele que era uma pessoa assim, que era... Quando ele morreu, disse que encontrou debaixo da mesa dele um monte de rascunhos assim, arranhado debaixo da mesa, de situações que ele se irritava tanto com as pessoas que ele para se vencer, ele arranhava a mesa da escrivaninha, imagina, para poder se vencer. Enfim, né? Conta a anedota dele, né? Da vida desse homem. Né? Qual o dom que temos que pedir, né? Junto com a virtude da paciência? O dom da piedade. Pedir o dom da piedade. O que é a piedade? Muitas pessoas se equivocam e pensam que interpretam a piedade como atos de piedade, né? Uma pessoa piedosa, né? Ou com misericórdia, né? Essa pessoa é uma pessoa piedosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que faz uma boa pessoa piedosa, aquela pessoa que boa, aquela pessoa. Não é, né? A piedade é o dom do Espírito Santo chamado piedade, é outra coisa. Né? Na verdade, esse dom da piedade, o que significa é ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O dom de piedade me permite entrar na intimidade com Deus e, portanto, com o próximo. Isso me permite ver muitas coisas boas no outro, aceitá-los como são e não querer mudar as pessoas, ter paciência com elas. Quantas desavenças entre homem e mulher, né? Marido e mulher. Quantas desavenças entre marido e mulher. Entre pais e filhos, porque queremos que o outro seja do jeito que eu quero. Quando queremos que o outro pense como eu, faça como eu, seja como eu. E aí se o outro faz isso, que isso será uma patologia, o outro se anula. E quando uma pessoa que é uma pessoa que não tem personalidade própria, que ela se anula pelo outro, você depois deixa de amá-la. Por quê? Porque essa pessoa não é uma pessoa genuína, essa pessoa não está sendo ela. Isso é um esforço tremendo. Duas pessoas lutando constantemente para querer um mudar o outro, ao invés de se aceitar e entender que essa pessoa, do jeito que ela é a pessoa que Deus colocou na minha vida para eu cuidar dela, ajudar ela, e vice-versa, para ela me ajudar, para cuidar de mim, e os dois caminharem buscando a perfeição, um ajudando o outro, e ter paciência, porque o outro tem defeito, mas você também tem. Ter misericórdia, porque o outro tem defeito, você também tem. Tem que saber perdoar e amar e aceitar. Aceitar como Deus nos aceita. Por isso, quando eu tenho intimidade com Deus, eu começo a ter paciência, misericórdia. O dom de piedade nos leva a isso. Por isso é importante a virtude da paciência,
mas pedir a graça do dom da piedade. Para que alguém comece a mudar, né, você casado, você que tem aí tua família e os filhos e a convivência que é tão importante, para que as pessoas comecem a mudar, se você deseja mudar algo nessa pessoa, comece a amá-la primeiro do jeito que ela é. Comece a amá-la. Gente, nós sabemos que é assim. Às vezes as pessoas podem até falar as coisas, a gente pode até dar razão àquela pessoa, mas a gente não dá o braço a torcer. Porque entra depois na soberba, no orgulho. Mas se eu me sinto amado, e se eu me sinto querido, e se eu vejo que a pessoa me ama e se interessa por mim, eu vou aceitar a correção. Eu vou aceitar o que ela vai dizer. Então procure amar a pessoa primeiro, depois vai educando, vai corrigindo, vai falando. Assim ela se sentirá amada, se sentirá primeiro acolhida. E assim será mais fácil que mude, será mais fácil que te escute. Pelo contrário, se você se enfurece, porque não suporta, né? Porque não aceita a pessoa do jeito que ela é, dizendo para si mesmo, enquanto não mudar, não estou disposto a aceitar você, enquanto não fazer as coisas do jeito que eu digo para fazer, não conseguirá mudar a pessoa. Se quer ajudar as pessoas a mudar, comece primeiro amando-as, porque assim terão motivo para mudar. Vocês terão motivo, nossa, me ama tanto, tem que ser melhor. E uma força interior, né? O amor muda as pessoas.